Meu Senhor, meu Deus, eu peço a Ti nesta noite mais uma vez. Reverte o Teu servo da planta dos pés ao alto da cabeça. Pai, eu peço a Ti que troque as armaduras do Teu servo. E venha, Senhor, dar uma armadura nova nesta noite a Ele. Em nome do Senhor Pai, eu já peço a Ti que esta palavra, meu Senhor, venha penetrar em nossos corações como espada em nome afiada. do Senhor Jesus. Ainda peço mais um pouquinho a Ti, meu Senhor, como filho pigão. Que o Senhor possa colocar um anjo à disposição nesta noite para trazer uma pequena brasa do Teu altar Em e nome tocar de nos lábios do Teu Sim, servo. meu Deus. Que toda e qualquer pessoa que venha ouvir esta palavra nesta noite venha ser tocada pelo Teu Espírito. Aleluia. Não só o que está aqui dentro, mas ao que está ao redor desta igreja. E aqueles que irão assistir essa filmagem venha ser impactado com o Teu poder Em nesta nome noite. do Que Senhor esta Jesus. ceia venha ser marcante em nossas vidas, meu Em Senhor. nome de Jesus. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Ti, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, maravilhoso Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite. É uma palavra bem conhecida. Já preguei essa palavra algumas dezenas de vezes aqui na igreja. E ouvindo uma mensagem diária, né, que a missionária ouve. E aí eu ouvi esse versículo e ele ardeu grandemente no meu coração. Abram lá suas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, no seu capítulo de número 3. Né? Como minha esposa disse que eu sou pastor batista, e hoje a gente vai... Todo pastor batista que se preza, ele lê no mínimo três versículos em diante no culto. E o primeiro versículo que a gente vai ler está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Todos acharam? Eu vou ler na minha versão que está aqui, que diz assim: isto eu recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. Mas na tradução de algum de vocês aí está assim: trago à memória aquilo que me dá esperança, que é a mesma coisa. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Amém. Igreja, aqui neste versículo, o profeta Jeremias ele escreve. E quando o profeta Jeremias ele escreve o livro de Lamentações, e ele vem escrevendo este capítulo 3, Jerusalém ele está passando por um momento de dificuldade. Israel está passando por um momento difícil. Israel está passando por um momento aonde muitos não desejariam estar passando. Como assim, pastor Tiago? Por causa da rebeldia do povo, por causa que o povo ele não se volta para Deus. Deus ele permite que o rei da Babilônia venha e entre na cidade, tome a cidade e leva o povo de Israel cativo. E ali a cidade é destruída, o templo é queimado. E naquele momento, para alguns, talvez eles pensem:
agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, agora a gente está aprisionado, agora a gente está preso, agora vamos viver uma servidão do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, agora vamos estar a serviço desse império. Mas quando o profeta Jeremias ele escreve dizendo: isto recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. Talvez ali, missionária, de todos o povo de Israel, talvez o profeta Jeremias fosse o único no meio daquele povo que ele trazia. Quando fala recordar, é você trazer algo do passado, é você trazer algo que aconteceu contigo, sabe? Ou algo que foi dito para mim e para você, que nos dá uma sensação de que, poxa, ainda eu posso viver isso, ainda eu posso ver esse milagre acontecer na minha vida. E talvez passava na mente de Jeremias o quê? As histórias que os antepassados de Jeremias, que os antepassados de Israel contava, dos livramentos, das coisas que o Senhor fizera para livrar o povo. Talvez Jeremias ele pensa dizendo: eu trago a minha recordação de que existe um Deus no céu que tem poder em cima do céu, na terra e abaixo da terra. Pastor, por que o Senhor está trazendo esta palavra? Como o Senhor já disse que o Senhor já pregou dezenas de vezes essa palavra. Sabe? Como a evangelista ela trouxe aqui, eu disse: aí, Deus está no negócio e eu vou trazer esse gancho. Ela falou sobre o ano de 2022, que está aí já se preparando para entrar. Vamos entrar na última semana de dezembro. Já entramos. E talvez cada um de vocês já esteja planejamento, pelo menos para o primeiro mês do ano de 2022. A gente já tem um planejamento para janeiro, até dia 31 de janeiro. Temos um planejamento de que muitas vezes eu que sou gordinho, de fazer o quê? Vou correr vou correr na aula, vou fazer dieta, né? Vou evangelizar mais, vou fazer mais visitação. Então o meu planejamento, vamos supor, para 2022 já está na mente. Mas ainda em 2021, talvez, eu creio, talvez não creio, que nós fizemos planejamento para o ano de 2022. Qual o planejamento? Que a gente ia fazer, que a gente ia acontecer. Talvez venha uma profecia para a sua vida dizendo, como ela falou aqui, e eu lembrei agora, que o ano de 2022 será bom, né? Talvez você ouviu pela internet de algum pastor, até do pastor mesmo, que o ano passado, eu sempre digo, sempre libero uma palavra de vitória para todos no final do ano. E talvez você ouviu do pastor Tiago na mesma semana, no final do ano, que o ano de vocês de 2021 seria aquele ano top, seria aquele ano de conquista, seria aquele ano a qual vocês iriam acontecer, que Deus ia fazer na vida de vocês. E aí veio pandemia, a gente já estava na quarentena, e aí não aconteceu, ou não foi do jeito a qual a gente desejava que fosse. Sabe? Talvez aquilo que eu desejava para o meu ano de 2021, algumas coisas Deus ele fez acontecer, mas outras coisas não aconteceram.
E aí muitas pessoas ficam frustradas e culpam Deus. E aí enquanto eu estava tomando banho, eu estava lembrando, sabe de quem? Do nosso pai da fé. O nosso pai na fé, Abraão. Deus ele faz uma promessa a Abraão, dizendo a Abraão que Abraão seria pai de multidões. Aí primeiro, antes de vir a promessa, Deus ele fala com Abraão: sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E quando Abraão pisa, Deus ele manda Abraão olhar sobre toda aquela terra e diz: olha, aonde a sua vista tocar, aonde a sua vista alcançar, eu te darei como herança, eu darei como herança a sua descendência, a sua geração. E aí, no coração de Abraão, como assim? Já sou avançado de idade, porque Deus ele não chama Abraão novinho. Deus ele não chama Abraão com 35 anos, como eu. Deus não chama Abraão com 20 anos, com 12 anos, como tem Breno, como 9 anos, como tem Stephanie. Abraão já era avançado de idade. A esposa de Abraão também já era avançada de idade. Mas Deus faz uma promessa. Mas tudo indicava no natural que a promessa não poderia acontecer. Talvez você já entramos na última semana. E talvez as promessas que Deus fez, nenhuma se cumpriu no ano de 2022. Tem pessoas que Deus prometeu e fez. Tem outras que Deus prometeu que iria fazer e não aconteceu. E você entrou na semana final frustrado, decepcionado, triste, angustiado. Mas o que eu acho interessante nessa palavra é que o profeta Jeremias ele traz uma palavra de esperança. Enquanto eu estava lendo, o Senhor falava no meu coração: ainda há esperança. Aleluia a Deus. Sabe? Eu creio em Deus. Ainda há esperança. No meio ali, evangelista, aonde o profeta estava, sabe? Talvez o profeta Jeremias ele fala, a Bíblia não relata, mas talvez, conjecturando, o profeta Jeremias se levanta e diz: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Talvez alguém se levanta e olha para Jeremias dizendo: você é louco. Olha a situação, olha como nós estamos. Não tem como ter esperança. Não tem como ter, sabe, algo dentro de mim de que possa mudar o cativeiro, que possa mudar a situação onde eu estou, que possa mudar a realidade da nossa vida. Tanto que o povo de Israel estava ali, o que é missionária? Cabisbaixo estava, sabe, desesperançoso estava ali, sabe como? Ó, entregando os pontos de tal maneira que eles não tinham dentro deles mesmo o que? Esperança. E eu quero parar aqui para dizer: e eles conheciam quem era o Deus. E eles conheciam. Por que, pastor Tiago, o senhor está dizendo isso? Porque as histórias eram contadas de geração em geração. E eu creio que a história do Mar Vermelho, que Deus levanta alguém chamado Moisés no meio do Egito, que estava também no meio de uma servidão há 450 anos preso, e eles ouvem: olha, Deus ele levantou um Salvador, Deus levantou um libertador, e libertou, tirou o povo. Eram crentes, conheciam o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas
Mas dentro deles não existia esperança. Por quê? Porque eles viram a sua nação ser destruída, ser queimada a fogo. Viu o templo de adoração a Deus ser queimado, ser roubado. E quantos de nós, de janeiro de 2021 até agora, viu sonhos, planejamentos, histórias, vontades, desejos serem destruídos por causa de quê? Muitos perderam entes queridos para o coronavírus, outros perderam entes para a doença, outros perderam por causa de assalto, por causa de acidente. E a sua esperança ali não existe mais. Quantos de nós acreditamos no Deus da Bíblia, acreditamos nos milagres do Senhor, acreditamos em tudo o que Deus faz? Aí você ouve uma palavra dessa, o pastor dizendo, ainda existe esperança. Mas muitas vezes dentro do seu coração, a gente está dizendo, como pastor, ainda há esperança? Porque o Senhor não sabe o que é que eu estou passando. O Senhor não sabe como é que está lá dentro de minha casa. O Senhor não sabe as lutas que eu tenho passado. O Senhor não sabe qual é o meu desejo. Eu estou vendo o tempo passar, eu estou vendo o tempo avançando, a idade chegando e o desejo não acontece. O sonho não é realizado, né? Tem uma frase aí no mundo que diz que enquanto há vida ainda há esperança, né? No tempo que minha mãe tinha bar, tinha um amigo da gente que dizia, o jogo só acaba quando termina. Ou quando o juiz apita, ou quando o juiz determina o final do jogo, ainda há tempo. Sabe, como aqueles jogadores que no final do jogo, faltando 10 minutos, 5 minutos, tem um ou dois ali dentro do campo, igreja, que ainda acredita, dá para fazer um gol, dá para fazer 2 gols. Né? Da última vez que o pastor Jefferson esteve aqui, ele estava falando, ele é torcedor do Bahia, e em 3 minutos, 3 ou 5 minutos, o time do Bahia que estava dando 2-0, em 5 minutos o Bahia toma 3 gols. Você acha que para aquele time que consegue fazer 3 gols em 5 minutos, dentro deles, quando eles foram para o vestiário, o técnico dizendo, olha, o nosso time é bom, ainda há esperança, tem como a gente ganhar, tem como a gente vencer, tem como a gente empatar o jogo, tem como a gente virar. Igreja, imagine se para um time que ali na sua maioria é todo mundo ímpio, eles acreditam que ainda eles podem reverter a situação, eles podem reverter o quadro da vida deles e saírem vitoriosos. Imagine nós que servimos a um Deus que tudo pode. Aleluia. Ele ainda fala no livro do profeta Isaías, se eu não me engano, agindo eu, quem impedirá? Não há ninguém que possa escapar da minha mão. É Deus dizendo, ei, eu tenho todo o poder e autoridade sobre as minhas mãos. Igreja, o que precisa de nós é nós nos levantarmos como o profeta Jeremias e trazer à nossa mente o que nos dá a esperança de que cada um tem um tempo aqui com o Senhor, cada um tem uma vivência com o Senhor. Né? A evangelista cresceu dentro do Evangelho. Sandra tem um tempo de caminhada, Silvinha tem um tempo de caminhada, a missionária, a nossa irmã que está ali, Breno, eu, toda a igreja tem um tempo de caminhada com o Senhor. E nesse período de caminhada, o Senhor falou cara a cara, intimamente com cada um.
e prometeu a cada um de nós algo no particular. E eu creio que vira e mexe, cada um de vocês que estão aqui sentado, traz a mente dizendo: Senhor, o Senhor lembra daquilo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida? O Senhor lembra o que o Senhor disse que ia fazer no meio da minha família? O Senhor lembra que o Senhor disse que ia lá, ia resgatar, que ia fazer, que ia acontecer? E quando o profeta ele escreve isso, ele escreve, não é uma palavra de motivação, mas ele escreve com uma palavra de fé, não na força humana, mas no Deus que pode fazer todas as coisas. E aí, como eu disse, que eu traria alguns textos. E no Salmo 35, versículo 5, é um dos salmos mais conhecidos e lidos. É num momento a qual Davi ele está passando, Silvia, por um momento de dificuldade. É um momento a qual Davi ele está passando por um momento de luta. É um momento que Davi está passando por um momento, sabe, a qual as emoções estão à flor da pele, a qual o psicológico de Davi está abalado por causa das perseguições, por causa dos levantes. Mas Davi, em meio a tudo aquilo ali que ele está passando, Davi ele vai escrever dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que é isso? É Davi dizendo, em meio a um momento de tristeza, de lágrimas, de dor, dizendo: olha, eu estou sofrendo agora, mas eu creio que no amanhecer, no raiar da luz, no raiar do sol, Deus ele vai trazer a alegria, ele vai trazer algo novo para a minha vida. Creio, Senhor. Sabe? E nós sabemos que Davi, desde quando Deus escolhe Davi passa por momentos de dificuldade, de lutas. Se você ver os salmos que Davi escreve, é momentos onde Davi está passando por algum tipo de peleja. Mas mesmo assim Davi, ele mostra, sabe, mesmo em meio a uma peleja, Deus está dizendo, Davi está dizendo que Deus está com ele, que ele está depositando a confiança dele. Se você pegar o Salmo 121, Davi vai dizer: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Da onde é que vai vir o meu socorro? Talvez Davi ali estava passando por uma perseguição, estava passando por algo aonde Davi ele está encurralado. Estava, como a gente diz nos dias de hoje, está num beco sem saída. E Davi escreve o Salmo 121 dizendo: da onde virá o meu socorro? Aí ele escreve o versículo 2 dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi ele está dizendo: olha, eu estou cercado, eu estou em apuros, mas mesmo assim, mesmo passando por um momento a qual muito está dizendo: olha, não tem mais como Davi escapar, não tem como mais Davi fugir, agora ele está cercado, agora ele está, sabe, encurralado. Mas Davi vai dizer: olha, meu socorro vem de Deus. Aleluia. A minha esperança ainda está nele. Glória a Deus. Né? Quem está no grupo dos enfermos que a gente tem, que a gente ora todos os dias, vai ver que tem uma irmã lá que para alguns aquela irmã fica importunando, mas todos os dias a irmã fica pedindo oração por um pastor que eu esqueci o nome agora, Severino. Severino, está em coma.
já está com morte cerebral. Já chegou para a família para pedir para desligar os aparelhos. Mas, como eu disse, ainda existe esperança. Eclesiastes 9:4. Enquanto a vida é esperança, Eclesiastes 9:4. É Eclesiastes 9:4, né? Aí, falei ontem com a esposa. A esposa disse que o quadro, ele não vem reagindo. Ou seja, o que os médicos podiam fazer já foi feito. Agora, literalmente, eles fizeram o quê? Só um milagre da parte de Deus. Só Deus entrando com uma intervenção divina para mudar o quadro. Mas tanto eu como a missionária, como os outros irmãos que estão no grupo, estamos o que? Crendo que Deus ele pode visitar o Severiano, né? Severino pode entrar lá naquele quarto, o homem de branco, chegar lá, tocar na cabeça e mudar todo o quadro. Os médicos dizem que tem morte cerebral, mas Deus toca lá, dá um choque na mente, na cabeça, e o cérebro começa a funcionar, começa a recobrar a consciência, começa a voltar tudo por um lugar. Aleluia. E aí os médicos começam a entrar, porque eu creio desse jeito. Como eu falo todos os dias aqui de culto, não precisa ninguém crer não. Basta só um crer. Um crente continuando na posição é o suficiente. Mas imagine se toda a igreja se levantar para dizer igual a Jeremias: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Eu recordo, eu trago à minha mente, eu alimento. Aí Deus ele me traz ao coração. Sabe o que, missionário? Prometa uma coisa a uma criança. Prometa uma coisa a Breno. Prometa uma coisa a Stephanie. A irmã Sandra, promete uma coisa à filha dela. Silvinha promete uma coisa a Murilo, mesmo já de maior. Mas prometa. Não sei se a irmã tem filho também, prometa. Para você ver, se todo dia ele não vai trazer à memória aquilo que você prometeu a ele. Ele vai recordar, ele vai trazer à memória. Ai, meu pai, o Senhor prometeu, o Senhor disse que ia fazer, que o Senhor disse que ia me levar, o Senhor disse que ia me dar. Não esquece não. Aí você esquece. Aí ele vem numa conversa, enrolando, vem fazendo curva. Aí daqui a pouco, quando ele já ganhou o território, ele já ganhou você ali, você já está entendido na conversa. Meu pai, o senhor lembra que o senhor falou que ia fazer? O senhor prometeu dizendo que ia me levar? O senhor disse que ia fazer? Aí você fica assim, agora eu não tenho para onde correr. Eu prometi, eu tenho que fazer. Igreja, Deus ele vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe o que é isso? Se ele disse que vai fazer, não importa o tempo, não importa a quantidade de tempo que passou, não importa o horário, não importa a idade que você tenha. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia! Sabe o que é isso? A gente pode estar igual a Abraão, 99 anos de idade, e Deus fazer e acontecer. Sabe? E aí, como eu falei, eu ia ler mais outro versículo. Salmo 126, versículo 6. Quem é bom de endereço e achar primeiro. Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 6. Vai dizer assim: aquele que vai adiante e chora carregando sementes
preciosas voltará, sem dúvida, com regozijo e trazendo consigo os seus molhos. Em algumas traduções vai dizer que aquele que semeia com lágrimas, aqueles que semeia chorando, voltará trazendo os seus molhos com alegria. Sabe o que é isso? É o salmista dizendo, olha, aquele que está mesmo em um momento de dor, em um momento de luta, em um momento de tristeza, mas mesmo assim não deixa a tristeza abater, e ele continua pegando o que? A semente que está na mão dele, a semente o que? A esperança que eu e você ainda tem na mão, e está pegando ali aquela semente e está plantando. Em meio a choro, você está ali, ó, colocando diante de Deus a sua semente. Você está pegando essa semente e está dizendo, Senhor, o Senhor está vendo como eu estou, mas eu não estou deixando que esse choro, que essa tristeza, que essa angústia venha me bater, me abater. Aleluia. Mas eu estou aguentando, acreditando em quê? Que mesmo em meio à dor eu estou plantando, mas no momento da colheita, essa dor, esse choro vai ter que dar lugar ao quê? Alegria. Hoje de manhã cedo eu liguei e estava passando no Globo Rural. Aí a gente viu uma plantação de milho bonita, e o repórter conversando com o agricultor, o sorriso dele de orelha a orelha. Por quê? Porque a semente que ele plantou foi a semente boa. Teve no passado um período de prejuízo por causa da seca, por causa do tempo quente, perdeu frutos, perdeu lavoura, mas em meio à dor da perda do passado, ele continuou tendo esperança de que para o ano eu vou plantar e vai ser melhor. Eu tive perda no passado, mas ano que vem não vai ser do mesmo jeito que foi. Sabe, eu não estou dizendo aqui que o ano de 2022 vai ser só vitória. A gente vai passar por prova, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por peleja. Porque senão eu estaria invalidando a palavra que Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Se o próprio Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflições, Jesus está dizendo, olha, no mundo você vai passar por adversidade. Mas eu estou lhe dizendo uma coisa, é uma coisa que muita gente interpreta mal. Sabe o que? Jesus diz, eu venci o mundo. Muita gente entende o que? Se Jesus venceu, também posso vencer. Não, já foi vencido. Aleluia. Para mim e para você. A vitória já foi dada para mim e para você. Vamos passar por dificuldade, vamos sim. Mas vamos trazer à memória o que? Aquilo que nos traz esperança. Não aconteceu em 2021, mas isso não significa que não vai acontecer em 2022. Sabe, a evangelista falou das promessas que foram feitas. E muitas vezes as pessoas nos perguntam, pastor, foi feito promessa, como a própria evangelista veio me questionar, pastor, mas foram feitas promessas sobre o ministério. Eu ainda continuo acreditando, como teve uma irmã, pastor, mas desde quando abriu o ministério, a gente ouve a promessa de que Deus vai fazer prosperar. Sim, no relógio de Deus não é o meu, sabe? O meu, ali, o abençoado ali, tem dia que a gente ora, ele para, se converte, nos dá uns 10 minutos, né? Aí a missionária tem que pegar o celular para ficar dizendo, pastor, o horário. Mas o relógio de Deus, ele não atrasa. O relógio de Deus, o kairós de Deus, o tempo de Deus, ele não atrasa, né? Tem umas pessoas que dizem aí que Deus tarda, mas não falha. Não existe isso. Não existe isso. Eclesiastes 3 há um tempo determinado. Deus estabeleceu. Sabe? Se ele estabeleceu, imagine aí, Deus promete a Abraão, faz uma promessa a Abraão. Só que Deus não disse a Abraão quanto tempo Abraão teria que esperar a promessa se cumprir. 21 anos. Até se cumprir a promessa. Chega um determinado momento que Abraão está dentro da tenda. E Deus chama Abraão, Abraão, sai para fora.
olha as estrelas do céu, se é que pode contar. Assim será a sua descendência. Deus trazendo a Abraão. Abraão, eu estou trazendo à sua memória algo que vai lhe dar esperança. Esperança de que se eu prometi a você, Abraão, assim como as estrelas no céu brilham, assim será a sua descendência sobre a terra. Sabe? Abraão, Deus faz uma promessa. Faz uma promessa não, dá um sonho, dá 2 sonhos a José. Que José governaria. Mas Deus não diz a José como seria o processo. José é vendido. Primeiro, é jogado no poço. É vendido. Chega lá, levanta uma calúnia contra José. A mulher de Potifar, aquela endemoniada, vai dizer que o cara tentou contra ela. Vai para a cadeia, fica 2 anos lá preso. É esquecido pelo copeiro. Só que aí no tempo de Deus, Deus faz com que o copeiro se lembre de José. E aí José vai e se torna. O que eu acho mais engraçado, sabe o que é? É que Deus ele faz missionário, ele cria. Assim como lá em Gênesis, ele fala, haja luz e houve luz. Deus ele cria Oh Jesus, fugiu da mente agora. Não é situação, não. Ele cria um cargo que não existia no Egito. A lei ali era só o quê? Era só do rei, era só do faraó e de mais ninguém. Era a lei soberana dele. Aí o que é que Deus faz? Faz com que José interprete o sonho. Aí o faraó faz o quê? José, nunca aconteceu isso aqui no meio da gente não, mas eu vou fazer uma situação aqui. Abaixo de mim, quem manda é você. Glória a Deus. Deus é tão Deus na sua vida, que isso vai ter coisa que você vai decidir e não vai precisar de mim. Eu estou lhe dando autoridade, você vai governar sobre o meu reinado. Abaixo de mim você governa. Sabe o que é isso? É Deus fazendo o quê? Olha, eu não sei como é o seu processo. Eu sei que o meu está sendo dolorido, sofrido, choroso. Tem dia que vão vontade de nem estar aqui pregando. Vitória é certa, meu filho. Vitória é certa. Pense grande, né? Pastor. De chorar diante da presença de Deus. Aí Deus usa essa abençoada, usa outras pessoas para falar comigo. Por quê? Porque Deus ele tem algo preparado para mim e para você. E Ele quer que a gente traga, sabe? Não é errado a gente orar, dizer, Deus, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor disse que ia fazer, o Senhor disse que ia fazer na minha vida. Não é errado a gente orar. Não é errado, Deus ele não esqueceu. Se você ler Isaías 49:15, você vai ver que Deus ele não se esquece, porque ele vai dizer, ainda que a mãe se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Ou seja, tudo aquilo que ele prometeu está como um memorial diante dele. Aleluia, sim. Sabe? Esperando só o tempo determinado por ele para dizer, olha, aquilo que eu prometi àquele povo lá da igreja apostólica Jesus é o Verbo de Itapuã, eu vou começar a fazer. Eu vou começar a criar situação. Eu vou começar, como a missionária fala, né? Eu não gosto quando o povo fala que Deus ele vai criar rebuliço, que Deus ele não cria rebuliço, ele cria situação. Quem cria rebuliço é Zé do Gafo. Deus ele cria situação para começar a abençoar seus filhos. Aí você para assim, rapaz, estava tudo fechado, estava tudo dando errado. E daqui a pouco o negócio começou a dar certo, começou a prosperar, Deus começou a fazer. Sabe, igreja? Estamos aí há 5 dias, né, missionária? 5 dias. Terminando o dia de domingo, a
nas últimas horas. Nós servimos a um Deus de repente. Nós servimos a um Deus que quando bate na cabeça dele para dizer eu vou fazer, até o diabo ele tem que obedecer. Aleluia, Deus, eu creio, Senhor. Sabe? Até o diabo tem que obedecer. Até Zé do Garfo, Deus vai dizer, vá lá que você vai abençoar meu filho. Vá lá que você vai abençoar minha serva. E ele tem que obedecer, ele tem que fazer aquilo que Deus determina. Então, nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tem poder, que tem autoridade. Sabe? O que a gente não pode deixar é desfalecer. O que a gente não pode deixar é deixar de acreditar naquilo que Deus lhe prometeu. Eu não sei qual é o tamanho da bênção que Deus lhe prometeu, mas eu sei o tamanho do Deus que prometeu para mim e para você. Eu sei o tamanho do Deus que pode fazer sobre a sua vida. Eu sei o tamanho do Deus que pode operar sobre a sua casa, sobre a sua família. O que você precisa é continuar trazendo a memória, acreditando que ainda há esperança, que ainda há possibilidade, que ainda há, sabe, a oportunidade de Deus fazer. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu vou dizer algo aqui, aí você vai me perguntar, pastor, mas foi Deus que mandou o senhor dizer? Não, eu estou dizendo de mim próprio. Para depois você dizer, o senhor disse que foi Deus que mandou. Não, eu estou falando de mim próprio porque eu acredito. Acredito em quê, pastor? Hoje é domingo, dia 26. Faltando 5 dias. O dia 31. Até o dia 31, né, evangelista? Às 23 horas, né, missionária? E 59 segundos. 59 minutos e 59 segundos. Deus, ele pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Por que, pastor, o senhor está dizendo? Porque eu acredito que Deus, durante essa semana, pode surpreender a cada um de nós. Aleluia. Fazendo o que a gente não espera. Sabe? E aí chega no dia 31, no culto da virada, o pastor não prega. Por que, pastor, o senhor não prega? Porque vai chegar um e dizer para o missionário, eu tenho um testemunho. Pastor, eu tenho um testemunho para contar. Aleluia, eu recebo, viu, Deus? Foi o que, menina? Não, aí. Estava tudo fechado, estava céu de bronze. E aí depois daquela mensagem que o senhor pregou lá no dia 26, Deus começou a mover o negócio. Deus começou a jogar por terra todo empecilho. Aleluia. Aquele cara que não queria pagar, veio pagar. Ô Jesus, manda aquele povo lá que está devendo pagar. Assim, Deus. Porque Deus, ele tem poder para isso. Agora só depende de você continuar o quê? Crendo. Verdade, Deus. Continuar crendo. Amém, igreja? Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus.